Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos na Quaresma, 40 dias de oração, penitência, jejum, abstinência. Tempo de nós voltarmos nossa vida para o Senhor e de buscarmos com todo o nosso coração a renovação da nossa vida cristã, para chegarmos à Páscoa renovados. De modo muito especial, no Sábado Santo, renovarmos as promessas batismais, as penitências, as jejuns, as abstinências. Aquilo que fomos fazendo durante a Quaresma, nós iremos depois, no Domingo de Ramos, depositar na coleta da solidariedade a nossa contribuição para os pobres de todas as dioceses, ou ainda do regional ou do nacional, nessa coleta da solidariedade. Tempo da Quaresma e da campanha da fraternidade. A Quaresma, meus irmãos e irmãs, nos ajuda e muito a vivermos o jubileu, o ano do jubileu que nós estamos vivendo, peregrinos de esperança. Somos chamados cada vez mais a fazer essa experiência, a nos convertermos, a reavivarmos o dom do Senhor na nossa vida batismal. E sem dúvida, meus irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma nos encontra cada vez mais necessitados de vivenciarmos o jubileu com o coração aberto, generoso, disponível, para que nós aproveitemos desse tempo favorável para a vida de conversão, para a mudança de vida, que nós somos chamados a colocar em prática cada vez mais. Lembramos que do tempo da Quaresma nós temos a campanha da fraternidade, que nós iniciamos na quarta-feira passada, inclusive com a mensagem também do Santo Padre, mensagem também da própria Conferência Episcopal, que é um jeito de colocarmos em prática a vida de conversão em um aspecto social, que é não só para nós, mas para toda a sociedade, mesmo aqueles que não têm fé. O tema da campanha da fraternidade é fraternidade e ecologia integral, né? Ou seja, aquilo que o Papa fala na Laudato Si, que neste ano completam 10 anos da sua assinatura. E o lema, né, que é de Gênesis 1:31, Deus viu que tudo era muito bom. Que nós saibamos, meus irmãos e irmãs, viver intensamente a nossa vida de conversão, esse tempo da Quaresma, para que nós possamos aproveitar cada instante, junto com o jubileu que hoje nós vivemos e, consequentemente, também a campanha da fraternidade. Quaresma, jubileu, campanha da fraternidade, aspectos diferentes que se juntam na procura de que nós sejamos homens e mulheres novos, transformados pela ação do Espírito Santo, para vivermos com alegria e com generosidade a vida cristã. Desafio para os tempos atuais, caríssimos amigos e irmãos. Primeiro domingo da Quaresma. Como é a tradição, primeiro domingo sempre fala da tentação no deserto. O Evangelho de Lucas vai falar bem disso. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. 40 dias é emblemático. Lembra os 40 anos do povo de Deus no deserto, vindo da escravidão do Egito a caminho da terra prometida. Evidentemente que nós, durante a Quaresma, somos chamados a refazer o caminho do êxodo, deixarmos a escravidão ou as escravidões e caminharmos no deserto de conversão para a terra prometida, para estarmos com o Senhor. E Jesus, nesse simbolismo justamente da nova vida, da nova eterna aliança, ele também fica 40 dias no deserto em jejum. Ali justamente aparece aquilo que vai ser também as tentações de todo ser humano, todas as pessoas, que vai passar justamente pela questão da fome, de querer que as coisas sejam miraculadas, a questão do poder, a questão de viver que é a quem nós servimos, enfim, questões que estão na base de toda a nossa vida cristã. E que Jesus nos mostra que esse caminho vai ser sempre a oportunidade de nós vivermos a graça de Deus para vencermos as tentações que temos no deserto da nossa vida, no caminhar da nossa vida. Tem muito a ver, meus irmãos e irmãs, o tempo do jubileu, ano do jubileu, o tempo do jubileu, com o tempo da campanha da fraternidade e a Quaresma que agora nós começamos a viver.
aproveitar para ver, meus irmãos, mas quais são as tentações, porque muitas pessoas que vivem no dia a dia, vivem a quaresma como se nada acontecesse. Não tem nada a mudar na sua própria vida. E nós sabemos que é necessário mudanças, são necessárias mudanças na nossa própria vida, e que é uma graça, é um dom do Senhor. Nós somos chamados a buscar, deixar-nos converter cada vez mais. Do outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, somos chamados de tal maneira a vivenciar tudo isso, que nos coloquemos disponíveis ao Senhor, para que nesse ano santo, ano do jubileu, junto com a quaresma, tempo de conversão, nós busquemos ser cada vez mais aqueles que apresentam Jesus Cristo, nossa esperança, e nós todos sermos peregrinos de esperança. Tempo justamente ali, no deserto, nos mostra essas realidades que nos tentam a cada momento. E a leitura do Evangelho desse domingo, meus irmãos e irmãs, primeiro fala da fome. Se és o Filho de Deus, né, manda que esta pedra se mude em pão. Mas Jesus respondeu: não só de pão vive o homem. Ou seja, a tentação do milagre, de achando que nós podemos aí, a qualquer momento, deixar com que as coisas façam miraculadas as questões todas, vivemos apenas para esse mundo. Depois, o diabo levou para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhes disse: eu te darei todo este poder, toda a sua glória, porque tudo isso me foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo que será teu. E Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus, e só Ele servirás. Portanto, a tentação do pão, a tentação justamente de querer o poder sobre todas as coisas, desde que se adore o mal, o maligno, o demônio. E Jesus vai responder que nessas tentações, querer ser poderoso, querer ser mais do que os outros, mandar as coisas e fazer as coisas acontecerem, nós somos chamados, como fala aqui a leitura, a gente sabe que nós, que não só de pão vive o homem, e ao mesmo tempo só podemos adorar o verdadeiro e único Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois disso, a terceira tentação, levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui embaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a seu respeito que te guardem com cuidado. E ainda mais, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. E a resposta veio: não tentarás o Senhor teu Deus, diz a Escritura. Meus irmãos e irmãs, as três tentações são nossas. De nós vemos como muitas nós caímos nisso. Querer colocar Deus à prova, não vai deixar acontecer nada. Mesmo de querer o poder do mundo todo, ao mesmo tempo de querer buscar apenas as coisas desse mundo. Essas tentações que existem, que aparecem no Evangelho e hoje, no de Lucas, nos convidam, meus irmãos e irmãs, a ver essa realidade em quantas vezes nós caímos nessas idolatrias, nesses erros todos, e chamarmos de vivenciar para vivenciar cada vez melhor a vida cristã. E o Evangelho se conclui: terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Sempre estará realmente tentando o ser humano, a pessoa humana, como tentou a Jesus. Mas Jesus respondeu com a própria Escritura, qual o caminho e como se pode viver cada vez melhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, meditemos sobre o texto do Evangelho das Tentações de Jesus, que sempre é o Evangelho do primeiro domingo da Quaresma, na versão de Mateus, Marcos e Lucas, esse ano de Lucas. E essas realidades todas dizem a nossa própria vida, a nossa própria existência, aquilo que nós estamos tentados a cada momento e muitas vezes caímos. Nós somos chamados a viver uma vida de homens e mulheres novos. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a leitura do Deuteronômio, nesse caminho do êxodo que nós somos chamados a refazer, é uma bela oração que se faz reconhecendo a ação de Deus na própria existência, entregando o dízimo da terra e da produção, lembrando bem que tudo vem do Senhor, tudo é graça e dom do Senhor. Também nós somos chamados a isso, a perceber que tudo é dom, tudo é graça do Senhor. O Deuteronômio vai colocar bem claro isso.
Moisés disse ao povo: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente. Ele viveu como estrangeiro. Ele se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e a nossa miséria e a nossa angústia, Ele ouviu a nossa voz, ouviu a nossa opressão. O Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais prodígios, e conduziu-nos a este lugar, justamente onde dessa terra onde corre leite e mel. Por isso agora traga os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. E depois de colocados os frutos, tu te inclinarás em adoração diante dele. Trago esses frutos, Senhor, porque eu era escravo no Egito, e agora o Senhor me tirou do Egito e me colocou aqui nessa terra, onde corre leite e mel. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a fazer essa caminhada, de tal maneira que nós também refaçamos o caminho do êxodo e reconheçamos que é o Senhor quem nos tira da escravidão, nos leva para a terra prometida, para o novo tempo, para a terra em Jesus Cristo. É o Senhor da nossa vida, cada vez mais. Nessa bela oração que nós ouvimos hoje, a leitura primeira, que seja também a nossa expressão de ver o Senhor como vai nos tirando dessas escravidões todas e nos fazendo homens e mulheres novos. E que nós não caiamos nas tentações que o demônio coloca como cilada em nossa vida, em nosso dia a dia. Nós são muitas as várias tentações, e que na Quaresma somos chamados a ver que o Senhor vai nos dando força para vencê-las. E a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, meus irmãos e irmãs, vai dizendo que é dessa forma que vai acontecendo, pela fé, pela vida, pela crença. A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Somos chamados a confessar Jesus como Senhor e no coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Crendo no coração, se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Meus irmãos e irmãs, estamos na Quaresma, estamos no Jubileu de 2025, estamos na campanha da fraternidade. É um tempo de renovação, de reavivamento da nossa vida cristã. Somos tentados a cada momento a andar pelos caminhos errados, mas somos chamados a vencer a tentação em Jesus Cristo. Reconhecer aquele quem nos tira da escravidão, como na oração que nós vimos na leitura do Deuteronômio. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, buscarmos sempre mais ver o que vai conduzindo a nossa vida e a nossa caminhada. A leitura da carta de São Paulo aos Romanos: crer no Senhor e será salvo. Todo aquele que nele crer não ficará confundido. Todos, não é? De fato, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Aproveitemos o tempo da Quaresma, do Jubileu, da campanha da fraternidade, para vivenciarmos e renovarmos a nossa vida batismal, a nossa vida cristã, de amar ao próximo, fazer o bem ao outro, perdoar o inimigo, dialogar com todos para que todos possam encontrar a luz de Deus em sua própria vida, meus irmãos e irmãs, e assim caminharmos. Não deixemos passar em vão este tempo. Não deixemos de passar o tempo da Quaresma para que nós nos convertamos e anunciamos aquele que é, que era e que vem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.